Boa noite. Começamos hoje, no dia 15 de março de 2019, nossa primeira reunião do PG Online, Só a Escritura. É uma alegria podermos partilhar a palavra do Senhor por alguns momentos com vocês. Eu tenho aqui na nossa residência, nosso humilde pequeno grupo, algumas pessoas que eu queria apresentar para vocês, que farão parte do nosso grupo, alguns mais vezes, outros menos vezes, mas sempre estaremos unidos, juntos, com o propósito de estudar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Tenho aqui à minha esquerda a Natália. A Natália ela é estudante aqui do NASP, estudante de pedagogia, e topou o desafio de ajudar a gente no pequeno grupo online, para que a gente aprenda mais a respeito do Senhor. Tenho aqui também a Stephanie. A Stephanie também é estudante do NASP, estudante do curso de Psicologia, e gentilmente aceitou abrir as portas de sua casa para receber a bênção que é o pequeno grupo. E tem também aqui à minha esquerda a Nayara. A Nayara é estudante do curso de Letras, é integrante também do grupo Só a Escritura, uma das mais dedicadas, tem feito bastante atividades, acompanhado as leituras, e ela está aqui com a gente hoje para estudar a Bíblia. Como eu tinha falado para vocês, nosso primeiro tema hoje é sobre a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia, como entender a Bíblia, como ela foi produzida, será que eu posso confiar na Bíblia ou não? Qual é a parte da Bíblia que vale, qual é a parte da Bíblia que não vale? Existe isso ou não? Muitas vezes, quando as pessoas estão estudando a palavra de Deus, elas têm dúvidas como essa. Então, caso você tenha alguma dúvida, no próximo estudo nós esclareceremos mais. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha a respeito da Bíblia Sagrada, você pode mandar no nosso grupo, no grupo Só a Escritura, no canal também do YouTube, e a gente tentará de todas as maneiras aí responder todos os seus questionamentos. Uma coisa que nós aprendemos quando estamos estudando a Bíblia, as meninas sabem muito bem disso, é que a Bíblia é um livro diferente. Qualquer livro que eu e você lermos, nós ganharemos informação, nós seremos instruídos, ganharemos conhecimento também, mas só tem um livro que todos nós concordamos aqui, as meninas concordam comigo nisso também, que é o único livro que pode transformar a nossa vida, a Bíblia Sagrada. Então, é um livro especial, diferente, foi produzido por orientação de Deus. Então, todas as vezes, ao estudarmos, ao lermos a palavra do Senhor, nós precisamos também pedir a orientação de Deus para que a gente possa, então, ter entendimento da Escritura Sagrada. Eu convido aqui as meninas, você também que nos assiste, a elevarmos uma prece ao nosso Deus, clamando a orientação do Espírito Santo para que a gente consiga entender, então, o texto sagrado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar compartilhando a Tua Escritura Sagrada. Obrigado porque o Senhor nos deu o conhecimento da verdade e através dessa verdade podemos ser transformados à Tua imagem, à Tua semelhança. Nos abençoe, se conosco nesse estudo, é o que te peço por Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e amigos do Grupo Só a Escritura e os demais, vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, como eu já falei para vocês. Aqui nós temos a Bíblia. Eu gostaria que cada uma das integrantes do nosso grupo abrisse a Bíblia na primeira página. É possível que em algum momento, talvez você nunca tenha parado para ler a primeira página da Bíblia, que é essa página aqui. Ela, sem dúvida, é a página, uma das páginas mais importantes, a página primeira, porque ela vai nos dizer, ela vai nos mostrar como entender a Bíblia. A Nayara pode ver aí que aqui vai dizer como é que foi traduzido, vai dizer como é que você entende aqueles textos que estão entre colchetes. Por exemplo, sempre que vocês estiverem lendo a Bíblia de vocês verem uma parte, um texto em colchete, o que é que está dizendo? É que esse texto não existe no original. Nas cópias mais antigas, ele não está lá. Então, é algo que vai interferir na minha salvação de jeito nenhum. Mas quando você vai para as cópias mais antigas da Bíblia, esse texto não está lá. Então, algumas dicas aqui. Outra dica também que essa página vai dar é que sempre que você vê o nome Senhor com letras maiúsculas, isso significa que ali era o nome original de Deus, o tetragrama sagrado, que em outros estudos nós falaremos mais a respeito dele. Então, eu queria fazer uma pergunta agora aqui para as integrantes do nosso grupo, e quando eu fazer a pergunta, se vocês quiserem falar algo a respeito, tal, vocês fiquem à vontade a respeito de vocês, se quiserem comentar, falar um pouquinho, se apresentar para o público de maneira mais
de maneira melhor, fiquem à vontade. Mas eu queria perguntar para vocês, individualmente, o que é a Bíblia para você, Natália? O que é a Bíblia para você? A Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus, muito bem. O que você acha que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você, Stephanie? Para mim, a Bíblia é um mapa, é um guia que eu leio, onde eu me achego mais perto de Deus, que é o guia onde me leva com ele até o céu. Muito bem, parabéns. E você, Nayara? O que você acha que é a Bíblia? O que a Bíblia representa para você? Para mim, a Bíblia é Deus falando comigo, contando as histórias que já passaram, testemunhos de pessoas que estiveram com Deus, testemunhos de pessoas que não estiveram com Deus. É isso. Muito bem. Deus contando para mim as histórias do passado e que vão acontecer. Muito bem. Então, o passado e o futuro. Isso é importante. Não sei se você já observou, mas algo que faz toda a diferença quando nós estudamos a Bíblia é entender que a Bíblia ela é dividida em temas literários. E eu queria passar um pouquinho disso para você agora nesse momento. Eu convido aqui os integrantes do nosso grupo, as meninas, para nós darmos uma passada aqui nos gêneros literários da Bíblia. O primeiro gênero literário da Bíblia que eu queria tratar essa noite nesse pequeno grupo é a história. Se vocês abrirem as Bíblias de vocês, por exemplo, aqui no primeiro livro, que é Gênesis, abram em Gênesis, você também que tem a sua Bíblia pode nos acompanhar. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aí você passa, Gênesis, fica marcado aí no primeiro livro, aí passa para Êxodo, aí você chega de Êxodo, você chega em Levítico e vai passando. Você chega em Números e vai passando, você chega em Deuteronômio, aí você vai para Josué, Juízes, Ruth, chega em 1 Samuel, 2 Samuel, aí você vai para Reis, Crônicas, você chega em Esdras, você chega em Neemias, você chega em Esté. Pronto, beleza. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo, que vai de Gênesis até Esté. Esse livro aqui de Esté é um livro pequeno, com 10 capítulos apenas. Toda essa seção da Bíblia é uma seção histórica. Aqui, se vocês quiserem saber, por exemplo, a respeito da criação, se vocês quiserem saber, por exemplo, a respeito dos reis de Israel, de como que era a vida do povo de Israel lá no deserto, você vai pegar essa parte aqui, ó, a parte histórica da Bíblia. Então, a Bíblia é dividida em algumas partes. A primeira delas que nós estamos vendo é a parte histórica. Essa é a parte histórica. Beleza. Agora aqui vocês conseguem ver que esse próximo livro é o livro de Jó. Você passa aqui, ó, Jó, depois de Jó tem Salmos, depois de Salmos tem Provérbios, depois de Provérbios nós chegamos aqui em Eclesiastes, depois de Eclesiastes nós chegamos então em Cantares. Você pegar toda essa parte aqui, de Jó até Cantares, esses 5 livros aqui é uma outra seção da Bíblia, é um outro gênero literário, um gênero de poesia. Então, se a pessoa quiser fazer alguma declaração para alguém, ou para algum amigo, namorado e tal, quiser falar uma frase bonita, por exemplo, você vai pegar essa parte. Então, os namoradinhos, falar para as namoradinhas, né? Então, pega em Cantares, tem umas frases bonitas e tal, comparar com algumas coisas bem interessantes que Salomão fazia, né? Então, a gente vê também o pai que quer dar algum conselho sábio para o filho, ele pode pegar a parte de Provérbios. Se alguém quiser fazer uma declaração de amor referente a Deus, por exemplo, pode ler a parte, então, de Salmos. E Jó tem alguns textos bem interessantes também. Essa é a segunda parte da Bíblia. A primeira história, a segunda é poesia. Aqui nós conseguimos ver o livro de Isaías. O Isaías começa uma próxima seção da Bíblia. Me acompanha aí, Isaías, aí você passa Isaías, você passa Jeremias, aí de Jeremias você segue, tem Ezequiel, aí na verdade depois de Jeremias tem Lamentações, Ezequiel, Daniel, e você vai até Malaquias. Então, essa parte aqui de Isaías até o livro de Malaquias, toda essa parte é conhecida como o terceiro gênero literário da Bíblia, que é um gênero conhecido como profecia. Dentro de profecia, tem 2 tipos, basicamente, tem mais, mas esse é só para a gente ter uma ideia. Tem a profecia apocalíptica, que é aquela que fala do tempo do fim, no caso, Apocalipse é um livro assim, Daniel também. As demais profecias são as profecias clássicas, que são aquelas profecias que aconteceram na época em que os profetas escreveram, um pouco posterior. Então nós temos a profecia.
Passando aqui a partir do livro de Mateus, tem Mateus, aí você vem aqui, ó, Marcos, aí de Marcos você chega em Lucas, Lucas você chega em João. Então, nós já passamos a primeira parte, que é a parte de história, passamos a segunda parte, que é a parte de poesia, nós chegamos à terceira parte, que é a parte de profecia, e nós estamos agora na quarta parte, que é a parte de evangelhos. São os evangelhos. Aquela parte da Bíblia que fala sobre a vida de Cristo. Então tem 4 pessoas que escrevem sobre Cristo. As pessoas falam assim, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quando o Mateus escreve, ele escreve com um pensamento. Quando o Marcos escreve, ele escreve com um pensamento. Quando o Lucas escreve, ele escreve com um pensamento, e também assim o João. A ênfase de Mateus, quando escreve o evangelho dele, são os judeus. Ele escreve para todos, mas os judeus são a ênfase. Quando você vai para Marcos, ele escreve também para todo mundo, mas a ênfase, o alcance do evangelho principal é para os romanos. Quando você vai, por exemplo, para Lucas, Lucas queria alcançar todos, especialmente aqueles que são excluídos, que vivem à margem da sociedade. Quando nós vamos para João, nós vemos que a ênfase de João é combater heresias. Então o João ele começa falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na época de João existiam muitas pessoas que falavam que Cristo não era Deus. Então ele escreve combatendo essas heresias. Ele escreve combatendo isso aí. Então, beleza. Primeira parte, que vai de Gênesis a Esther, é história. Que vai de Jó até Cantares, poesia. De Isaías até Malaquias, profecia. Mais o livro de Apocalipse do Novo Testamento. Então, Isaías até Malaquias é profecia. E inclui também nisso o livro do Apocalipse, que fica no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós começamos outra seção, que é a seção de evangelhos. Começa com o evangelho, então, o evangelho de Mateus, e vai até o evangelho de João, e o foco desses evangelhos é falar sobre Cristo em diferentes perspectivas, em diferentes pontos de vista. E nós chegamos então à última seção da Bíblia, que é a seção histórica. Vai começar em Romanos. Você pega aqui, ó, Romanos, você vai de Romanos, começa aqui, até o penúltimo livro, que é o livro de Judas. Então, de Romanos até Judas, nós temos a quinta parte da Bíblia, que é a parte das epístolas, a parte das cartas. Então, de Romanos a Judas, nós temos as cartas. Vocês devem ter percebido aí que eu pulei um livro, e eu fiz isso de propósito, é o livro de Atos. Eu não falei do livro de Atos. Por que eu não falei do livro de Atos? Porque o livro de Atos, ele se encaixa na primeira parte da Bíblia, que é a parte de história. Só que o livro de Atos conta a história da igreja primitiva, do começo da igreja. E a outra, a história anterior, que vai de Gênesis até Esther, conta a história em geral, a história do povo de Israel, a história dos reis, a história da criação. Então vamos recapitular? Vamos comigo? A primeira parte é a parte de história. E vai de que livro a que livro? Gênesis a Esther. A segunda parte é a parte de poesia. Vai de que livro a que livro? Jó, Cantares. Muito bem, Jó a Cantares. A terceira parte que a gente viu foi a parte de profecia, que vai de Isaías a mais Apocalipse. no Novo Testamento. Muito bem. A quarta parte vai de Mateus a João, é conhecido como os Evangelhos. E a quinta e última parte da Bíblia qual que é? História, Romanos. Cartas. Cartas. Exatamente, muito bem. As cartas, que vai de Romanos até Judas. Muito bem. Então, esse é um resumo da Bíblia. A Bíblia é esse livro maravilhoso. Tem 66 pequenos livros dentro dela. Bíblia significa isso, significa livros. E a gente vê, por exemplo, que a Bíblia tem 66 livros, dos quais 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros se dividem então em 5 seções: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Então essa é a Bíblia, uma breve apresentação para vocês, um livro muito especial. Eu queria fazer uma pergunta agora para as meninas aqui, elas me responderem. Assim, na opinião de vocês, vocês acham que existe parte da Bíblia mais inspirada do que outra? Tem parte da Bíblia que vocês acham que merece mais destaque do que outra? Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos abrir aqui, por exemplo, vamos junto aí. Vamos abrir aqui no livro de Crônicas. Abram comigo em Crônicas. Primeiro livro de Crônicas.
Olha só, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, diz assim. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, diz assim. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. É possível que você já tenha começado no bíblico, você também que nos assiste, e quando chega nisso aqui, nessa parte da Bíblia que você desanima, são vários nomes, várias repetições. Então, é algo que faz as pessoas desanimarem. Fique com esse texto gravado. Vamos junto agora, você também. Vamos junto para Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Mateus 11, 28. O que diz lá em Mateus 11, 28? O que diz lá, Stephanie? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Muito bem. Diz assim, ó, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O que vocês acham? Qual desses dois, esse ou o primeiro texto, que é inspirado? Qual que é mais inspirado dos dois? De Mateus. De Mateus? Você concorda com ela? Concorda com ela, Natália? Você concorda com ela, Era? Não, Por que não? porque a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas Deus que deu a ideia de eles escreverem. Entendi. Então ela foi enviada por Deus. Eu acredito que... Então, na sim. sua opinião, não existe parte da Bíblia que é mais inspirada do que outras, é isso? É. Muito bem. Vamos ver se tem essa resposta na Bíblia? Lembrando que toda vez que você estiver estudando a palavra de Deus, você tem que sempre ir para a Bíblia como alguém que quer aprender. Nunca como alguém que já sabe de tudo. Porque senão você sempre vai achar motivo, você sempre vai achar texto que vai apoiar o seu ponto de vista. Só que nem sempre o teu ponto de vista vai estar certo. É por isso que quando a gente vai para a Bíblia, tem que ter alma de aprendiz. Você tem que se esvaziar para que a Bíblia possa te comunicar conhecimento. Essa pergunta que eu fiz para vocês, a própria Bíblia responde. Vamos ver a resposta? Vamos para o Novo Testamento. Timóteo. 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Perdão, segunda carta a Timóteo. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 16. O que diz lá, Nayara? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, 2 Timóteo 16. 3,16. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Muito bem. Então vocês veem que a pergunta que nós fizemos, a própria Bíblia tem resposta. O que diz aí? Toda a escritura é inspirada por Deus. Quanto da Bíblia? Toda a escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando se trata de inspiração, não existe diferença entre não tem um livro da Bíblia que é mais inspirado que o outro. Tudo é inspirado do mesmo jeito. Até porque, quando Paulo escreveu isso aqui, só existiu o Antigo Testamento. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. E útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça. Então, me diga uma coisa. Se toda a escritura é inspirada por Deus, qual é, então, a diferença? Qual é a diferença entre o texto de Crônicas e o texto de Mateus? O texto de Crônicas é para ensinar sobre a descendência. E o de Mateus. Conselhos práticos. Então nós vemos, olha isso que a Nayara falou, é interessante. Crônicas é inspirado do mesmo jeito que Mateus é. Não existe diferença de inspiração na Bíblia. O que acontece é que Crônicas foi escrito com um objetivo e Mateus foi escrito com outro objetivo. Quando se trata de inspiração, é tudo igual, mas cada parte da Bíblia tem um objetivo específico, tem uma função. Então a gente nunca pode confundir. Tudo é inspirado do mesmo jeito, mas a função de cada um é diferente. Então isso é muito bom nós sabermos disso, porque quando a gente sabe que a Bíblia não existe texto mais inspirado que o outro, a gente evita de cometer muitos erros. Nós evitamos de cometer muitos erros.
Outra coisa que eu acho muito interessante que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus é que a Bíblia, ela valia no passado, ela vale hoje e valerá para todo sempre. Prova disso é que nós vamos ver, por exemplo, em Isaías. Vamos ver Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8, vai nos dizer algo muito interessante a respeito da palavra de Deus. Isaías 40, versículo 8. O que diz lá, Natália? A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Muito bem. Isaías 40, versículo 8 fala assim, na minha versão fala, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então a palavra de Deus não muda. A Bíblia é sempre a mesma. Então não tem uma parte da Bíblia que existe, que funcione e outra que não funciona. Toda a Bíblia é útil. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são válidos até os nossos dias. Nós vemos, por exemplo, aqui em Malaquias, no capítulo 6, eu vou ler aqui para vocês, Malaquias capítulo 6, na verdade capítulo 3, versículo 6, diz assim, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a palavra de Deus não muda. Por que a palavra de Deus não muda? Porque Deus não muda. Então a palavra de Deus não perde o valor. A palavra de Deus permanece eternamente. Vocês com certeza já devem ter ouvido em algum lugar alguma pessoa dizer que a Bíblia não é um livro muito bom. Porque a Bíblia narra muitas histórias cruéis, histórias de que reis matavam as pessoas. Davi, por exemplo, matou muita gente. A gente vê falando, por exemplo, Salomão tinha várias mulheres. Vários reis cometeram muitas coisas erradas, as pessoas cometeram muitas coisas erradas. E isso está escrito na Bíblia. A história de Abraão também, Abraão teve medo algumas vezes, Abraão duvidou algumas vezes, e isso também está escrito na Bíblia. E algumas pessoas falam que por isso a Bíblia não é um livro muito bom, não é um livro muito confiável, porque as pessoas mais importantes da Bíblia cometeram erros. O que vocês acham disso? O que isso representa para vocês? Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos erros de Abraão, qual que é a ideia bíblica ao mostrar isso, ao falar dos erros deles? O que vocês entendem disso aí? Mostrar que eles, assim como nós somos seres humanos, podem errar, como a gente. Mas também mostrar os erros deles e mostrar como eles venceram. Como eles conseguiram vencer as dificuldades, vencer o seu próprio eu, com a ajuda de Deus. Muito bem. Então, assim como nós somos pecadores, eles também eram. Eles caíram, nós caímos. Na verdade, eles são o nosso exemplo, porque mesmo caindo, eles não ficaram prostrados, eles correram para Deus. E o fato de que a Bíblia aponta e mostra o erro deles, não quer dizer que a gente deve fazer a mesma coisa. Muito pelo contrário, nós devemos fazer diferente. A Bíblia tem partes dela que é descritiva. Simplesmente está contando a história. Não está dizendo que Deus aprova isso, não está dizendo que Deus quer que a gente faça do mesmo jeito. Tem partes na Bíblia, no entanto, que são prescritivas. Algumas contam apenas a história, mas outras partes, além de contar a história, incentivam a gente a fazer do mesmo jeito. Quando, por exemplo, a Bíblia narra erros como o erro de Davi, quando a Bíblia narra erros como o erro de Salomão, não está dizendo para a gente agir do mesmo jeito. A gente tem muitas maneiras de aprender, mas tem duas que é bastante interessante, que é, por exemplo, a pessoa está fazendo algo bom, nossa, vou fazer igual, vou imitar. Mas a gente aprende também por contraste. Então, com as histórias bíblicas, nós aprendemos por exemplo e aprendemos também por contraste. Aprendemos que algumas coisas ali Deus está dizendo para a gente fazer desse jeito e algumas coisas Deus está mostrando para a gente como é que foi e o desagrado dele a respeito daquilo ali. Então, nem tudo que está escrito na Bíblia está dizendo para a gente fazer do mesmo jeito. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente lê as histórias, nós precisamos entender o porquê que elas estão ali. Para mostrar para nós que o ser humano não é totalmente confiável no que se refere à salvação. Ele precisa de Jesus Cristo. Ele precisa de um Deus. E nós encontramos esse Deus na Bíblia Sagrada. Eu quero que vocês me acompanhem em mais alguns textos aqui. Eu quero que vocês que nós tenhamos um conhecimento a respeito disso. Muitas pessoas, por exemplo, elas questionam a origem da Bíblia,
mas foi o homem que escreveu e tal, então não confio muito. Mas você já deve ter se perguntado, se não, eu gostaria de trazer essa pergunta a você. Quem escreveu a Bíblia? Como é que a Bíblia chegou até nós? Tem um homem de Deus que ele responde essa pergunta. Eu quero apresentar para vocês a resposta. Quem vocês acham, por exemplo, que escreveu a Bíblia? Quem você acha que foi, Natália? Foi homem inspirado por Deus. E você, Stephanie? Foi o próprio Deus. E você, Nayara? Ela foi escrita por homens, mas Deus mandou que eles escrevessem. Muito Eles bem. criaram. Nesse processo de que Deus mandou escrever, Deus ditou palavra por palavra? Foi isso que aconteceu? Como é que vocês acham que foi? Acho que Deus falou essa inspiração e foi. Vamos ver? Vamos para Pedro, então. Vamos para Pedro. Pedro. Finalzinho da Bíblia. A carta a Pedro. Pedro nos diz algo interessante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer como que a Bíblia foi produzida, como que ela chegou até nós, quem foram as pessoas que escreveram. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus selecionou um grupo de pessoas para escrever a Bíblia. Detalhe é que muitas pessoas nunca se conheceram. Elas nunca se encontraram. Por exemplo, se nós 4 fôssemos escrever um livro, partíssemos do mesmo ponto, mas fôssemos para lugares diferentes aqui nessa casa para escrever um livro, vocês acham que nós conseguiríamos escrever a mesma coisa, mesmo que a gente escrevesse a mesma coisa, mas vocês acham que a minha ideia teria coerência, faria sentido com o pensamento, por exemplo, da Stephanie, da Nayara? O que vocês acham? Dificilmente. É possível que eu escrevesse algo totalmente diferente do que eles escreveram, mas isso não acontece na Bíblia. Foram mais ou menos uns 40 autores que escreveram a Bíblia, período de 1.600 anos. O detalhe é que o que eles escrevem de maneira nenhuma contradiz a Bíblia. No dia que você pensar que existe alguma contradição na Bíblia, faça uma reflexão mais profunda, estude um pouquinho mais, porque a Bíblia não existe contradição. Então nós precisamos entender um pouquinho do contexto da Bíblia para que a gente entenda que a Bíblia não se contradiz, porque ela foi orientada por Deus. O processo de escrita da Bíblia foi guiado por Deus. Não é que Deus ditou cada palavra. Não é assim que acontece. Deus deu a ideia para o profeta. O profeta entendeu a ideia, ele recebe a revelação. Ele entendeu aquilo e agora ele vai escrever isso aí. Isso se chama inspiração. A revelação vem, ele entende a mensagem de Deus e agora ele vai escrever. Esse processo de escrita chama-se inspiração. E hoje eu e você temos a Bíblia em mãos e nós entendemos essa Bíblia através de outra coisa chamada iluminação. E tudo isso é por atuação de Deus. Então, voltando lá. Foi qualquer homem que escreveu a Bíblia? Não foi qualquer homem. Foram homens separados. A Bíblia chega a chamar de santo. Santo significa separado. Não quer dizer que eles não tinham pecado. Eles eram separados por Deus. Eles foram escolhidos por essa missão. Por quê? Porque eles eram pecadores, mas não estavam contentes com a situação de pecado que viviam. Eles queriam mudar, queriam ser melhores. Na opinião de vocês, existia homem inteligente escrevendo a Bíblia, sim ou não? Com certeza. E homem iletrado existia também, que conhecia pouco? Sim. Sim. Nós temos, por exemplo, a história de Moisés. Moisés foi um dos maiores escritores da Bíblia, inteligentíssimo, competente demais. Outro grande escritor da Bíblia que nós temos no Antigo Testamento, Isaías, muito competente. Outro escritor da Bíblia que vocês veem, Salomão também, muito inteligente. E no Novo Testamento, alguém que vocês veem ser muito inteligente? Tiago, muito bom. Tiago tinha um grego muito bom. Quando você vai também para Paulo tinha uma ideia muito boa a respeito da Bíblia. Mas nós temos pessoas também que não se destacavam muito nesse quesito. Quem era? Tinha o João. Você vê também o Pedro. E você vê alguns no Antigo Testamento, como por exemplo o Amós. Então, 40 homens de diferentes lugares, diferentes pensamentos, mas ao escrever a sua parte, a sua contribuição para a palavra de Deus, tudo coerente, tudo bonito, tudo bem feito, porque Deus estava guiando. Deus não ditou. Deus deu a ideia, eles entenderam a ideia e colocaram na palavra de Deus. Então, vamos fazer um sumário aqui do que a gente aprendeu hoje.
nós aprendemos que a Bíblia é dividida em duas partes principais, que é o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia tem um total de quantos livros? 66, dos quais 39 ficam no Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Nós vimos também que a Bíblia é dividida em 5 partes. Quais são elas? História. Muito bem, história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. A história vai de Gênesis até o livro de Esther. A parte de poesia vai de Jó até Cantares. A parte de profecia vai de Isaías até Malaquias, mais o novo de Apocalipse. A parte dos evangelhos, que é a quarta parte, vai de Mateus até João. E temos então a quinta parte, a quinta e última, que é a parte das epístolas ou das cartas, que vai de Romanos até Judas. Então essa é a Bíblia, totalmente confiável. Nós lemos poucos textos, mas nós vemos que a Bíblia é inspirada, toda ela. Não existe parte da Bíblia mais inspirada do que outra. O que existe na Bíblia são funções diferentes. Então, cada livro tem uma função específica. Por exemplo, se eu quero aconselhar uma pessoa nos caminhos do Senhor, um bom lugar para eu ir são as cartas de Paulo, as cartas de exortação. Se eu quero falar para a Nayara a respeito das coisas que vão acontecer no futuro, eu vou para onde? Apocalipse. Se eu quero, por exemplo, contar para a Stephanie a respeito da história da criação, eu vou para onde? Gênesis. Para Gênesis, da parte histórica. Se eu quero falar para a Natália da história da igreja, eu vou para onde? Para o livro de Atos. Então, quando eu conheço a Bíblia, eu sei muito bem aquilo que eu devo falar para cada tipo de público e para cada contexto. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a saber o que dizer, quando dizer e de que forma devemos fazer isso. Então, nós vimos que a Bíblia ela não pode ser alterada. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são inspirados por Deus, é inspirada por Deus, portanto, nunca vai haver um momento em que a Bíblia deixará de valer, deixará de fazer sentido. Nós lemos, por exemplo, em Isaías 40, verso 8, que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Então, esse foi o nosso simples estudo a respeito da Escritura Sagrada. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado também. E eu queria abrir esse momento aqui para perguntas. Vocês têm alguma pergunta a respeito da Bíblia? Querem comentar algo que vocês acharem interessante? Alguma curiosidade? Não, ficou bem claro. Muito bem. Então, agradeço a você pela atenção, agradeço por você por estar assistindo. E que você se apaixone a cada dia mais pela Palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Saiba que a Bíblia é totalmente confiável. Estaremos abertos também a perguntas. Se você quiser enviar sua pergunta, pode mandar, fazer comentários e vai ser bênção. Vamos juntos aprender mais a respeito da Palavra de Deus. Como nós fomos iluminados por Deus para entender a Bíblia, eu queria mais uma vez agradecer ao Senhor através de uma oração pelo conhecimento e orientação que Ele nos deu através do estudo da Palavra de Deus. Convidaria vocês para orar. Quem quer orar? Muito bem, Nayara. Ora para a gente. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa Senhor Celeste, para cumprir a tua palavra, que você possa nos ajudar a sempre entender da forma que tu queres. Abençoe-nos, é isso que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Até a próxima, que o Senhor nos abençoe. Esse é o pequeno grupo, é o PG Online Só Escritura. Que Deus te abençoe.